Boa noite, pessoal. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Feliz 2021. Nós retomamos o nosso estudo de Joana de Ângeles com muito amor no coração, com muita alegria. E para quem não conhece o nosso estudo, vamos fazer uma breve apresentação para que todos entendam qual que é a metodologia que a gente utiliza, qual que é o objetivo do estudo. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Todos estão vendo? Então, o nosso estudo da série psicológica, o nosso enfoque do estudo é principalmente o enfoque evangélico, né? Então, a Joana de Ângeles, que conviveu diretamente com Jesus, ela transmite para nós esse amor muito grande, né? Que ela tem pelo mestre. E traça para nós um roteiro de vida, um roteiro de autoconhecimento, né? Então, o objetivo deste estudo é conhecer a obra psicológica de Joana de Ângeles como um todo. E, para isso, a nossa metodologia é uma metodologia diferenciada. Nós não estudamos o livro por completo. Nós optamos por estudar todos os livros, mas não todos os capítulos. Então, em determinados livros, nós estudamos 4 ou 5 capítulos, para que, ao final do curso, nós tenhamos um conhecimento global, né, da obra da série psicológica. A duração do curso é de 2 anos, né? Nós iniciamos no ano passado, em janeiro, e nós terminaremos agora no final de 2021. Então, o objetivo é estudo e vivência do Evangelho de Jesus sob a luz da psicologia espírita apresentada por Joana de Ângeles. Então, é uma nova roupagem, né, que Joana coloca para nós do Evangelho de Jesus. Porque Jesus foi o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Ele curava e cura até hoje as nossas feridas, né, as nossas feridas morais. Então, esse é o nosso enfoque do estudo. Então, nós pautamos o nosso estudo em 4 pilares, que é o aprender a se conhecer, que nós estudamos o ano passado, né? Grande parte do estudo foi sobre o autoconhecimento, os livros de Joana de Ângeles e os capítulos que tratam do autoconhecimento. E agora nós estamos estudando o segundo pilar, que é o aprender a viver. Ainda teremos algumas aulas, né? Umas 5 aulas, salvo engano, do aprender a viver. Passaremos para o aprender a ser, né? E, por último, o aprender a amar, porque Joana diz que nós também conseguimos aprender a amar. Então, esse é o principal objetivo do estudo. Eu espero que todos compartilhem conosco os conhecimentos, que estejam sempre com a gente, e as dúvidas nós estamos sempre à disposição. Vou passar a palavra agora para a Ilma. Ela vai fazer uma breve meditação e depois a Poliana vai dar para a gente o estudo. Dando início, então, ao estudo deste ano, iniciando com a meditação, que vai ter um formato um pouquinho diferente, vai ser mais curto. E, então, convido a todos para iniciarmos com uma prece, elevarmos nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo a Deus as bênçãos necessárias para que possamos, através do amor, nos ligarmos a todas as criaturas e que possamos, com os estudos, nos iluminar para conseguirmos ajustar o nosso ser à frequência das bênçãos que são emanadas do alto. E com a ajuda e as bênçãos de Joana de Ângeles e toda a equipe espiritual, que nós possamos enriquecer os nossos conhecimentos para nos tornarmos seres melhores. Assim seja. Iniciando então a meditação, ela tem por objetivo para que nós nos desliguemos das nossas atividades do dia a dia, das nossas preocupações e possamos olhar para nós, compreender as nossas emoções
e com os ensinamentos que vamos recebendo, ao invés de reagirmos a cada momento, a cada situação, nós passemos a compreender aquela emoção e possamos, então, trabalhar a nossa ação. Então, ao invés de reagir, vamos agir. A base da meditação que nós sempre trazemos é a respiração, porque através da respiração a gente vai acalmar, vai levar mais oxigênio ao cérebro e utilizar dos neurônios, né, que nos foram concedidos, utilizar da parte do cérebro que nos traz o raciocínio e a razão para que possamos nos conhecer melhor. Então, iniciando, nós convidamos, né, para aqueles que estejam sentados, e talvez sentados seja uma posição bem interessante, porque a gente, né, não vai relaxar e dormir, mas é continuar atento ao nosso corpo, aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Então, quem estiver sentado, recomendo que desencoste, né, do encosto da cadeira, mantenham os pés paralelos, apoiados no chão. As mãos, se quiserem colocar apoiadas umas sobre as outras, a mão esquerda sobre a direita, os polegares ligeiramente unidos, apoiados no colo, ajustem os ombros, mantenham a coluna ereta, posicione a cabeça numa posição de equilíbrio. Se desejarem fechar os olhos, se não, podem manter os olhos abertos, mas olhando mais ou menos a 45 graus, descansando o olhar. Então, vamos inspirar, deixar sentir o ar entrando pelas narinas, sintam a temperatura desse ar, sinta a caixa torácica se expandindo e depois vamos expirar pela boca, bem vagarosamente, o mais devagar que cada um puder. Vamos fazer isso 3 vezes, iniciando então, inspire, encha os pulmões. E vai expirando vagarosamente. Sintam que ao final dessa expiração, até o ventre se contrai um pouquinho. Novamente, expandindo, enchendo os pulmões. Depois, vagarosamente, eliminando o ar. Preste atenção nos sons ao redor. Deixe que eles venham. Cada som é apenas um som, sem julgamento. Sinta a temperatura do local, da sala, do ambiente onde você se encontra. Sinta o tecido da roupa sobre a pele. Deixe que os pensamentos venham. Aquilo que você está sentindo, cada emoção. Isto vem e vai. Sem julgamento. Apenas prestando atenção.
Veja se consegue sentir o batimento do seu coração. O nosso coração é o nosso compasso divino. Quando os pensamentos estão agitados, devemos por alguns instantes fazer essa respiração, sentir o coração, perceber que à medida que respiramos, os batimentos cardíacos vão reduzindo e nós vamos entrando numa harmonia muito agradável. Vamos imaginar agora um pequeno ponto de luz, azul, azul clarinho. Essa luz está sob a sua cabeça. Ela vai entrar pelo coronário, vai descendo, ilumina todo o seu cérebro, a sua face, descendo mais um pouco, começa a iluminar todas as glândulas, passando pelo pescoço, ilumina o tórax, ilumina o coração, os pulmões. Você vai sentindo todo o seu ser inundado por uma energia gostosa, harmonizante. O sangue pulsado pelo coração vai levar essa energia a cada célula do seu corpo, revitalizando, trazendo saúde, equilibrando todos os centros de energia, tanto do corpo perispiritual como do corpo material. Essa luz vai descendo pelo abdômen, iluminando todos os órgãos, pelo baixo ventre, descendo para as pernas, joelhos, panturrilhas, pés, dedos dos pés. Sinta-se inundado por essa energia divina de amor, de equilíbrio, trazendo o refazimento de todo o nosso corpo material e fluídico. Inspire e expire suavemente. Voltando agora, abrindo os olhos e agradecendo. Assim seja, graças a Deus.
Sim, que delícia. Muito bom, muito bom. Boa noite novamente a todos, boa noite aos meus amigos e amigas aí do Ideal Espírita. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e olha que legal ver no rostinho de cada um de vocês, isso é gostoso demais, dá mais alegria, né? É gostoso falar vendo o rostinho de cada um de vocês aí. Hoje nós vamos, né, como a Cíntia colocou, darmos continuidade aos estudos do Frater Joana, que é esse grupo maravilhoso de estudos das obras básicas da mentora Joana de Ângeles. E hoje nós vamos estar trazendo aqui o capítulo do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, e é muito bom falar desse livro, eu gosto bastante, porque a Joana, ela traz para nós todas as passagens do Cristo, né, e que nos faz refletir todos os nossos dias, nas nossas atitudes, e nos traz os exemplos aí do mestre amigo, que é o nosso irmão maior, Jesus. E o capítulo de hoje é sobre os infortúnios ocultos. E ela faz uma apanhagem sobre, referendo-se ao Evangelho, né, no capítulo 13, né, que fala sobre caridade, os infortúnios e a caridade, né. No resumo do capítulo, ela vem colocar à primeira mão que nós devemos lembrar que nós somos seres criados pela divindade. Nós temos dentro de nós a centelha divina. Então, nós todos estamos a caminho da evolução. Então, ela faz com que nós relembremos disso, não nos esquecemos disso, que apesar de todos os nossos infortúnios, os nossos sofrimentos, nós estamos fadados, né, que é o único determinismo nosso, que é a evolução. Então, todos nós vamos evoluir. Para isso, ela nos chama a atenção que devemos fazer um esforço pessoal. Cada um de nós deve batalhar para que possamos nos livrar, né, de todos os nossos infortúnios ou fazer com que eles sejam a escada para a nossa ascensão, para que possamos realmente subir e galgar aí a nossa plenitude. E ela remete que devemos nos esquecer dos nossos atavismos, porque se ficarmos presos a eles, nós não vamos conseguir seguir adiante. A exemplo de Paulo de Tarso aí, né? Paulo de Tarso fez tantas atrocidades, perseguiu aí tantos seguidores de Cristo, né? Fez tantas maldades, mas quando ele se reencontrou com Cristo, né, na estrada de Damasco, e que ele entendeu quem era Jesus, que era o Messias, então ele foi até ele e disse: ó, Jesus, eu errei, fiz tudo errado, mas estou aqui, né? E o que queres que eu faça? E a partir daí, Paulo seguiu adiante e foi um dos grandes apóstolos, né, que serviu a Jesus grandemente, né? Então, é isso que Joana nos convida, a libertarmos dos nossos atavismos e seguirmos adiante, porque nós temos um caminho grande aí pela frente, mas nós vamos chegar ao nosso propósito. E ela vem também trazendo para nós a figura de Jesus nesse propósito, que nós devemos sempre nos lembrar dos exemplos que ele nos deixou, que foram exemplos de amor, de carinho, né? Jesus, na sua grandiosidade, ele tinha um único propósito, era nos amar, era mostrar para nós o caminho. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês, e para a gente ter alguns exemplos, e aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo enxergar e está tudo certo. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui, né? Essa parte, todos nós somos essência divina, né? E uma coisa que é muito importante, nós devemos nos desvincular, quando a gente já está nesse propósito, sair do ego, que é predomínio, né? E ainda estamos, e dar lugar ao self. Então, nós vamos nos desvinculando do orgulho, da vaidade, né?
do egoísmo, e vamos trabalhando nesse ser espiritual que é o self. Nesse propósito aí surge, né, a imagem de Cristo, que veio na figura de Jesus homem, para trazer o amor de caridade, benevolência, indulgência para com todos. Então nós devemos lembrar desse Jesus, que era um diamante entre nós, né? Estava sempre a auxiliar, a servir, a amparar, a tirar o melhor de nós, né? Mostrar que nós somos também capazes, assim como ele o foi, né? Seguiu o caminho do bem, nós também temos essa capacidade. Então, ele vem trazendo para nós os seus exemplos, e nós não devemos esquecer desses exemplos. A todo momento, né, Jesus, ele estava ali, toda vez que ele ia fazer um auxílio, né, ou ia fazer, socorrer alguém, ou ia amparar alguém, ele sabia exatamente, né, conhecia cada um daqueles que ele ia fazer as suas curas. Mas ele conhecia profundamente cada um deles, né? E ele fazia com que a pessoa fizesse uma transformação, não no seu físico, mas principalmente uma transformação no seu interior. Tirar o melhor de cada um, né? Quando ele se abaixa para falar com a Maria de Madalena, né? E ele diz: mulher, cadê os seus acusadores? E todos já se tinham ido, né? Então Jesus pergunta a ela: cadê os seus acusadores? E ela olha ao seu redor e diz: mestre, já se foram. Então faça, você levante, vás e não peques mais. O que ele está dizendo com isso? Se transforme, né? Esqueça os seus erros, esqueça o que você fez de errado e faça melhor daqui em diante, né? Seja melhor. Então, esqueça o seu erro e segue adiante, vai para frente, né? Então, ele ali está buscando, né, estimular dentro dela a capacidade de ser um ser melhor. Então, essa era a proposta de Jesus, era estar nos transformando, né? Não o físico, não o exterior, mas transformando principalmente o nosso interior. Era essa a proposta do mestre. Então, Joana pede para que nós possamos nos lembrar disso, né? Os infortúnios ocultos, eles estão presentes em todos nós, né? Às vezes dissimulados, escondidos, ignorados, mas eles estão presentes ali, né? E às vezes nós damos, né, quando tem grandes calamidades, todos nós nos comovemos, não é verdade? Então todo mundo já fica comovido com as grandes calamidades. Mas muitos infortúnios que acontecem às vezes em nosso redor, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, às vezes uma pessoa que está passando por um problema de saúde, uma depressão, um problema financeiro, mas que está sofrendo, às vezes está ali do nosso lado, e às vezes a gente não está percebendo. Então, o infortúnio que está por trás de cada sofrimento, ele deve ser visto, né? Então, deve estimular a nós a observar a cada um, principalmente aqueles que estão ao nosso lado. E aí tem a passagem do Evangelho, do segundo Espiritismo, no capítulo 13, né, que fala dos infortúnios ocultos, e fala: quem é esta mulher da sociedade que se veste tão simplesmente e se faz acompanhada da sua filha e vai visitar aqueles que estão necessitados? Ela deixa sua carruagem na esquina para não ofender aqueles a que ela vai ajudar, se veste humildemente para não ser agressiva na sua vestimenta para aqueles que necessitam. E nessa passagem é interessante que a caridade que é feita, e não é apenas a caridade material, mas principalmente a caridade no sentido de levar ao outro um conforto, mas esse conforto revestido de amor, de cuidados, porque se eu não quero ofender o outro,
eu tenho que ter cuidado com isso. Então, até a forma de nós ajudarmos tem que ser de uma forma revestida de amor. Então, ela se faz acompanhada da filha, por quê? Porque ela quer dar o exemplo, mostrar para a filha como é que a gente auxilia, como é que a gente ajuda, né? Não é dar apenas o material, é dar a atenção, é estar ali do lado. E ela se preocupa em sentar do lado de cada um, em conversar com cada um, vai até a mãe, conforta o coração daquela mãe que está desesperada, porque o genitor, o responsável por aquela família, está acamado no hospital. E ela conforta o coração da mãe, dizendo: ao sair daqui, irei até ele, e direi que vocês estão amparados. Fique tranquila. Então, olha a preocupação dela, não é lá, ir lá somente e dar roupa, dar alimento. Não, ela está dando conforto, ela está dando paz, ela está dando tranquilidade para aquela família. E ela sai dali e vai visitar ao pai, em respeito àquele pai, e diz: olha, todos lá estão bem, então fique tranquilo, se recupere para você voltar para sua família. Então, esse cuidado, esse olhar diferente que temos que ter para com o outro, essa caridade que nós temos que desenvolver. Não apenas dar o que temos, né, o que está nos sobrando, mas dar o ouvido, dar o abraço, dar o olhar, o carinho, o sorriso. Essa caridade é que vai apaziguar o coração de todos, né? Então, esses infortúnios que estão lá, escondidinhos, paradinhos, é esse que nós temos que ir atrás também e nos ajudar. E Joana traz a passagem da parábola do bom samaritano, né? Ela faz nos refletir em cima dessa parábola, em que um doutor da lei, ele vai e questiona a Jesus, né? Mestre, o que eu devo fazer para conseguir ter uma vida plena, né? E Jesus pergunta para ele: ora, o que diz a lei, né? Já que ele era um doutor da lei, né? E ele fala: bom, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a si mesmo, né? Muito bem, então faça isso, Jesus fala para ele, né? E aí ele vai e pergunta: mas Jesus, quem é meu próximo? Né? Quem que é o meu próximo? Aí então Jesus, como grande pedagogo que era, né, um mestre maravilhoso, ele vai colocar a parábola do bom samaritano. Havia um homem que estava saindo de Jerusalém para Jericó. E naquela época, essa passagem de uma cidade para outra era uma passagem muito perigosa, porque se fazia pelas montanhas. Então, aonde ali muitos ladrões ficavam escondidos. Este homem é atacado por um bando de ladrões que o roubam, mas não só o roubam, como também o machucam. Então, levam tudo que ele tem e ainda, por maldade, acabam machucando, e ele fica lá na estrada jogado. Eis que vem um sacerdote pela estrada. Sacerdote, na época, era uma pessoa, como um padre, né, relacionado com a igreja, na época não tinha igreja, mas com a religião. E esse sacerdote, vendo o homem caído, ele desvia o caminho e passa pelo outro lado. Em seguida, vem um levita, que também era religioso, e, na verdade, ele auxiliava os sacerdotes na época. Vê o homem caído e passa para o outro lado e vai embora. De repente, vem um bom samaritano, que na época tinha uma rivalidade aí, né? Os samaritanos, eles eram considerados praticamente ateus, né? E esse bom samaritano, ele se condói da situação, movido pela compaixão, ele desce, vai socorrer o homem que está caído na estrada. Então, ele vai, limpa suas feridas com azeite e vinho, que era o que eles carregavam na época, coloca esse homem no cavalo e o leva para ser socorrido. E ele, chegando lá na cidade de Jericó, ele procura uma estalagem, coloca o homem nessa estalagem e continua a cuidar dele. No dia seguinte, ele vai até o dono da hospedaria, paga a hospedagem, deixa mais um tanto de dinheiro com ele e diz para ele: olha,
aqui está o recebimento pela hospedaria, e caso ele gaste mais, eu quero que você cuide dele até ele se recuperar. Que na volta da minha viagem eu venho aqui e pago o que ficou devendo, e vai embora. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, então, para você, quem é que fez, né, a caridade, que auxiliou o seu próximo? Ah, Jesus, aquele que teve com compaixão. Então, vai você e faça a mesma coisa. Se você quer ter, né, uma vida plena, então que você realmente faça a caridade ao seu próximo. E é interessante, assim, nessa parábola, que os personagens montados ali, né, remetem às pessoas que lidavam com a religião, né, que é o levita, e o samaritano que não tinha, teoricamente, uma religião, né? Então, Jesus mostra, não basta apenas ter religião, entender de religião, falar de religião, se você não traz dentro do seu coração esse amor, essa compaixão para ajudar o seu próximo, né? Então, é um puxãozinho de orelha junto, né, com a orientação. Então, é isso que Jesus nos traz. E aí, pensando nisso, né, eu pensei na Maria de Betânia, que assim, a Maria de Betânia, Jesus estava ali recebendo, Jesus estava na casa das Marias, eram duas irmãs, né, e uma das Marias estavam ali correndo para lá, para um lado, para o outro, ajudando, porque a casa delas estava tomada de todos os seguidores de Jesus. E a outra irmã, estava do lado de Jesus e, assim, extremamente perplexa. Ela olhava para Jesus, assim, imobilizada, né? E como nada mais tivesse interesse à sua volta. E tudo que Jesus falava, dava exemplo, ela estava ali totalmente hipnotizada por Jesus. E aí a irmã vem, mestre, você acha justo eu aqui correndo para um lado, para o outro, fazendo um monte de coisa, e a minha irmã aí babando, né? Babando e olhando para você, não tira os olhos. Aí Jesus, então, né? Maria já fez a sua escolha, ela entendeu o que é importante, né? Ela não está perdendo a oportunidade. Então, que nós também não percamos essa oportunidade de servir, de ajudar, de trabalhar o melhor de nós, né? E isso que vai valer a pena, é o quanto de bem que nós vamos fazer ao outro e depositar ao outro, que nós não percamos essa oportunidade. Agora eu vou abrir para vocês todos aí, se vocês quiserem comentar, podem comentar aí. Um capítulo muito bonito, né, Poliana? Muito profundo, que traz muitas reflexões, né, para todos nós. Como é importante a gente perceber a dor do outro, né? Muitas vezes a gente fica tão compenetrado nas nossas atividades, na nossa própria vida, e a gente não percebe, né? Às vezes que tem alguém do nosso lado que está em sofrimento, que está passando por problemas difíceis, né? Verdade, Cíntia, é isso mesmo. Às vezes a gente está ali no mundo, no dia a dia, na correria, a gente faz um monte de coisas, e quem está do nosso lado, às vezes a gente não percebe, que às vezes está precisando de um apoio, né, de um olhar, né? Gente, eu vou só acender minha luz aqui, por favor, continue falando aí. Bom, queria fazer um comentário também, Poliana. Acho interessante essa passagem do Evangelho, somente no fim da passagem do Evangelho, dessa mulher que faz caridade, porque essa passagem termina no finalzinho, quando uma das suas tuteladas, uma das pessoas a quem ela servia, a busca em casa para prestar algum tipo de serviço e a reconhece e quer pedir a bênção, quer mostrar uma gratidão a ela, é isso que o Evangelho mais ou menos coloca, e ela se recusa e pede a ela que não comente isso com absolutamente ninguém, porque a reconheceu como uma senhora da sociedade, né? Uma senhora de uma estratificação social maior. E é interessante isso, né? Porque quem faz essa caridade
pura, vamos dizer assim, sem esperança, sem que o ego espere os aplausos do mundo, ela é sempre uma situação, é sempre uma caridade, é sempre um compromisso do indivíduo para com o indivíduo, não é para com o outro. E é difícil isso, por quê? Porque a gente, de uma forma geral, a gente julga o outro o tempo todo. Então é muito difícil ajudar o outro sem julgar o outro, né? Então é sempre quando você vai fazer um ato de caridade real, e eu acho que poucos conseguem isso, é sempre uma questão de você para com você ou de você para com Deus, mas nunca para com o outro a quem você está ajudando. Por isso não importa muito se ele é branco, preto, se ele é ladrão, se ele vai usar bem, vai usar mal aquilo, né? O que importa é o seu compromisso com você mesmo, a sua necessidade de apaziguar a dor, o sofrimento do próximo. E é interessante que o primeiro sofrimento, a primeira dor, pelo próprio estado de humanização da humanidade, né, animalizada como nós estamos ainda, é a dor material, é a dor da fome, é a dor da necessidade física, né? Então essa é a primeira realmente a ser apaziguada, para não ter um discurso, né, em cima de alguém que dói o estômago, né? Encheu os ouvidos enquanto o estômago está vazio. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante essa passagem aí, foi brilhante a apresentação, parabéns. Eu só queria fazer esse comentário, tá bom? Eu queria acrescentar, né, naquilo que vocês estão colocando, que essa observação, né, de você olhar para o outro e perceber que ele necessita de algo que você pode contribuir. Então, não há necessidade que o outro lhe peça. Se você tiver o seu coração vibrando na faixa do bem e desejando ser útil, você percebe e você age. E aí, né, como todos os outros exemplos, de forma que não tem necessidade da sua identidade ser revelada. Basta o ato, né? Muito bom, Ilma, é verdade, né? E para isso tem que estar nessa sintonia mesmo, né? Nessa sintonia de auxiliar, de ajudar, né? De fazer ao outro o bem, né? Como bom samaritano lá, né? Comovido pela compaixão, né? De ver um ser humano em necessidade e ajudar e servir. Né? Alguém mais quer fazer algum comentário sobre a passagem de hoje? Pronto, meu áudio está ok. Uma interessante, Poliana, é que, de acordo até com o que todos falaram, a necessidade está acima, até às vezes, das nossas razões. Tem uma passagem do Chico que é muito interessante, que ele estava no trabalho dele, e antes de chegar no centro, né, no centro espírita, e já tinha uma senhora esperando. E é uma senhora que estava acostumada, da alta sociedade, acostumada a ser servida, né, servida por todos. E é interessante que quando o Chico chega na casa dele, fala, olha, tem alguém te esperando desde as 4 horas da tarde lá. E tá brava, e tá exigindo a sua presença. E o Chico se caminha para lá. E de encontro com essa senhora, ela recebe uma bronca, o Chico recebe uma bronca dela. Fala, olha, eu tô aqui desde as 4 horas te esperando, né? Que você acha que eu tenho o tempo todo para você? Eu preciso tomar um passe, eu não estou bem. E nervosa do jeito que ela estava, ela desferiu um tapa no Chico. O Chico ficou, sabe, descontrolado. Ele se retira, vai para a sala do passe, né, para se preparar. Para se preparar, não, na verdade, ele estava assim, tentando se recuperar, né, da situação. Emmanuel aparece e fala: Chico, você precisa ir lá, chamar, se preparar e aplicar o passe naquela senhora. O Chico falou para o Emmanuel: mas você não percebeu, não viu o que ela fez para mim? Ela falou: sim, você tem razão, mas ela tem necessidade. Então, vai lá e aplica o passe. Então, às vezes, a necessidade do outro está mesmo acima das nossas razões. É interessante isso, né? Belo exemplo, muito bom. Muito bom mesmo.
E a gente não deve revidar, né, o outro. Às vezes o outro ele está numa tempestade interna, né, que às vezes não justifica as ações, né, mas ele está numa tempestade, vivendo um momento, né, dele muito angustiante, que às vezes ele tem atos e atitudes que não são consideráveis certo, mas não são justificáveis, mas a gente tem que perceber que o mal está com o outro e não está com você, então você não vai revidar, não fazer a mesma coisa, né? Então isso é interessante também. E o autocontrole para isso também, né? Porque às vezes a gente não é fácil, né? não, e nem sempre é fácil isso não também, né? Às vezes o outro para cima, talvez. Exatamente. Para a gente é mais difícil, a gente está aprendendo ainda. Verdade, verdade. Marco, quer falar alguma coisa? Não, Poliana, às vezes eu fico imaginando que essa questão, né, quando a gente fica avaliando as atitudes do Cristo e as atitudes do Chico, as atitudes dessas entidades magníficas, né, fantásticas, a gente se entristece significativamente porque a gente vê o quanto a gente está distante desse processo. E eu acho que é interessante a gente parar para pensar que essas reflexões todas são reflexões para que a gente vá fazendo um comprometimento do nosso processo evolutivo. Não significa que amanhã ou depois a gente vai estalar o dedo e vai começar a fazer exatamente as mesmas coisas, até porque fazer as mesmas coisas seria algo artificial, ela não seria algo natural, né? Porque a gente estaria forçando uma barra que a gente não estaria em condições de fazer. O que a gente precisa ter em mente com esses estudos, né? Com essa proposta do Evangelho, com essa proposta que Joana nos oferece, é esse encontro com Jesus na perspectiva de um desafio nosso na tentativa de ir construindo vagarosamente essas virtudes na gente, né? Quer dizer, provavelmente a gente tem que ficar atento ao tapa para evitar o tapa lá, né? Porque você sabe que a pessoa está agressiva, então a gente já tem que ficar mais preocupado para não tomar o tapa, para não tomar um tiro, para não tomar um soco, para não receber o revide, mas também ter uma preocupação, né? A gente está no trânsito, um trânsito complicado, as pessoas querem passar na frente, a gente tem que se encher de resolução para deixar o indivíduo passar na frente, para deixar o indivíduo xingar se ele quiser xingar, para, sabe, se a pessoa, às vezes, não quer olhar as coisas com uma determinada racionalidade, entender que ele não tem, que ele tem o tempo para entender, que por enquanto não é o tempo dele, não é natural que ele entenda, né? É muito engraçado que uma vez a gente foi para... Eu tinha uma perspectiva de ensinar física para crianças muito pequenas, né? E eu fui tentar ensinar física para crianças com 6 anos de idade. A minha ideia era era tentar ir buscando o mais cedo possível, porque em física é um desastre. Vocês não têm ideia a decepção que a gente tem no vestibular, quando a gente vai corrigir prova de vestibular, a gente pegar 15 mil provas e quase que 70% das provas a prova vem em zero, né? A prova vem em branco, né? Então, assim, é uma decepção grande com relação a isso. Então, a gente tinha uma proposta de começar a ensinar física o mais cedo possível, para que quando chegasse lá no ensino médio, as coisas fossem um pouquinho mais fáceis. E eu me lembro que, acho que eu fui cedo demais, né? Porque eu fui tentar lá com 6 anos de idade, eu fui tentar explicar para uma criança por que o céu era azul. Né? Por que o céu era azul? E eu tentei explicar lá, e eu percebia que a cara delas era uma cara assim de, sabe, uma cara de... Não estou entendendo do por que ele está falando isso. E aí, num determinado momento, depois de ficar horas explicando, eu perguntei, vocês entenderam? Aí a menininha falou, olha, eu acho que não é isso nada que você falou, não. Eu falei, não, então o que você acha? Eu acho que ele é azul porque ele gosta do azul, porque eu gosto de rosa, então eu me visto de rosa. Então, assim, você percebe que não adianta, às vezes, ela está numa fase de desenvolvimento que você fica ali perdendo um tempo para explicar e ela acha que o céu tem gosto e assim como ela tem um gosto e escolhe o rosa, o céu deve ter o gosto dele e escolher o azul. E aí eu falei, bom, eu tenho que ensinar a física um pouco mais tarde, 6 anos é muito tempo. Então, ou seja, né, é mais ou menos isso. E a gente tem que entender que às vezes a gente mesmo
tá nessa. A gente tem que entender que nós temos que não ficar triste, né, com a proposta, com o chamado de Jesus, né, nessa ideia de fazer tudo isso que o Evangelho nos ensina e que o Chico exemplificou na vida. Mas entender que a gente pode colocar como já que não dá para comprar um carro à vista, a gente pode comprar ele parcelado. A gente pode comprar um eletrodoméstico parcelado. Então, já que a gente não consegue comprar a virtude espiritual à vista, a gente pode ouvir aí as propostas que foram colocadas por você e pela Joana de maneira parcelada para que a gente, amanhã, que é o Dia Internacional do início da dieta de regimes, a gente possa fazer uma dieta, né, do nosso compromisso com a evolução espiritual. Acho que é isso aí. Perfeito, perfeito. Por isso que ela fala no início do capítulo, para a gente não se preocupar, né? Nós estamos num processo evolutivo mesmo, né? Então, assim, vamos passar por sofrimentos, vamos ainda ter um caminho grande ainda para seguir, mas vamos chegar lá. Então, a esperança é que daqui uma hora a gente vai chegar lá, sabe lá Deus quando, né? Uma hora chega. Mas uma hora chega. Muito bom, Marcos. Alguém mais vai dar alguma palavra? É que o estudo foi tão bem feito, Poliana, que a gente não tem muito o que falar. Né? Tá bom. Vou acreditar. Vou acreditar, viu, Marcos? Então, acho que já dá para a gente encerrar, então, né? Se o Marcos quiser começar o estudo dele. Joia. Joia, isso aí. Marco, a palavra agora está com você. Então, eu vou fazer um estudo, eu vou falar um pouquinho da mensagem que a Joana nos traz no livro Vida, Desafios e Soluções, e ela trata aqui do tópico, né, do item aspectos da vida, né? E ela trata aqui sobre juventude e velhice, estar desperto e alegria de viver. Basicamente, neste capítulo, Joana de Ângelis, ela nos descreve sobre a complexidade da vida, né? A gente tem passado por esse momento da pandemia, né? E a gente vê aí a ciência se desdobrando. Aliás, hoje, né, o primeiro dia aí da vacinação aqui no Brasil, né? Uma data de grande comemoração para todos nós brasileiros. E, acima de tudo, para a ciência, né? Hoje de manhã eu acordava com a expectativa... Parabéns para a ciência. Eu acordava com a expectativa, aí os cientistas, né? O pessoal trocando, o pessoal da Sociedade Brasileira de Física, o pessoal da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aqui, né? No Brasil, mandando e-mails, trocando e-mails, numa ansiedade, numa expectativa desde as 6 da manhã, pela votação da Anvisa hoje, e com a aprovação da vacina brasileira, porque, claro, né, tem a colaboração da China, mas ela tem uma proporcionalidade brasileira muito grande. A gente vê a ciência fazendo avanços significativos, lembrando que com 12 dias de doença, né, com 12 dias do coronavírus atuando no Brasil, os cientistas brasileiros já tinham descoberto, já tinham mapeado os genes, né, todo o genoma do coronavírus, né? Então, assim, a complexidade do organismo humano, da estrutura humana, quer dizer, o investimento que a natureza faz para que uma vida possa ser estabelecida, né? O Fábio aí, médico, pode dizer muito bem isso para a gente, né? Quer dizer, tem toda aí uma complexidade, uma beleza, o cérebro físico trabalhando, né, não só para coordenar movimentos, de um sorriso, de um movimento de dedo, de um passo que se dá, mas com toda a complexidade para guardar conhecimentos, para a expressão dos nossos sentimentos, para a expressão da nossa memória, das nossas ideias, enfim. E para que todo esse investimento da natureza, né? A natureza, ela costuma ser econômica em tudo. Uma pergunta que se faz, né? Existe hoje uma discussão muito grande, esses dias eu estava discutindo. Eu nunca imaginei que eu seria chamado para fazer uma palestra numa escola, né, sobre a Terra
redonda, né? E o tema da palestra era, né? A Terra é realmente redonda ou ela é plana? E eu falei, meu Deus, eu estou no século XXI, mas a gente tem que falar sobre esse assunto. E aí, de fato, a Terra é redonda, e um dos motivos mais simples para isso é que ser redondo, né, ser circular, ser esférico, é uma forma geometricamente econômica de matéria, né? Então, a natureza, ela adota essas estratégias econômicas em tudo o que faz. As coisas caem por economia de energia, né? Porque a energia em algo mais alto é maior do que no ponto mais baixo. Então, os corpos sempre tendem a sair do ponto de maior energia para o ponto de menor energia na busca de economia de energia, economia de trabalho, né? E nesse aspecto, a gente começa a perceber que todo esse investimento da natureza na construção de um corpo, ela envolve uma necessidade do espírito, no seu processo de evolução, de passar pelas experiências reencarnatórias. Então, às vezes a gente vive a nossa vida e a gente não percebe, às vezes a gente olha para um MacBook, a gente olha para um iPhone, a gente olha para esses aparelhos, né, para um carro, né, para um carro aí. Fala um carro bonito aí, Fábio, você que entende de carro, fala um carro aí magnífico que você acha que é bem tecnológico aí, você que entende de carro. Uma Lotus, né? Uma Lotus. Uma Lotus. Então, pois é. Aí você imagina e você fica, né, digamos assim, boquiaberto com a tecnologia, com a beleza, com o desempenho da máquina e tudo mais, e a gente às vezes passa desapercebido de entender. A gente fica sonhando em ter uma Lotus, sonhando em ter uma McLaren, em ter aí uma BMW, sei lá. E, na verdade, a gente tem uma máquina extremamente tecnológica, extremamente interessante, importante, cheio de detalhes, que é a nossa própria organização física, né? O nosso organismo físico é fantástico. E para que todo esse investimento, né? Por que ele é realmente importante e por que ele tem todo esse arsenal de capacidade? Porque é fundamental que o espírito passe por determinadas experiências reencarnatórias e essas experiências reencarnatórias sejam, de fato, fundamentais para o seu desenvolvimento espiritual. Então, cada um de nós passa por experiências, e aí eu aproveito a fala do Fábio quando comentou a fala da Poliana, a palavra da Poliana, quando diz que o julgar o outro é muito difícil, porque cada um tem o seu caminho. Às vezes a gente olha a vida do outro e fala, nossa, se eu tivesse a vida dele, eu seria feliz. Vai viver a vida dele para você ver. A gente olha para o chefe e fala assim, eu queria ser chefe. Bom, a gente olha lá o salário dele no final do mês, e aí a gente quer ser chefe. Mas se a gente for analisar os atributos, o trabalho, as dores de cabeça que efetivamente ele tem, a gente talvez mudasse de ideia, né? Porque os desafios são realmente grandes. Então, ou seja, né, cada um, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Cada um nasce com um compromisso para ser desenvolvido e dentro dessa parcela que nos é oferecido na busca da nossa evolução espiritual, se evoluir espiritualmente envolve um esforço muito grande no desenvolvimento de virtudes, e não é possível desenvolver essas virtudes de uma hora para outra, num estalar de dedos, a gente ganha diferentes etapas reencarnatórias, palingenéticas, né, para falar bonito, para que a gente possa desenvolver todas essas virtudes. E o corpo tem esse papel importante. E a gente, ao longo desse processo, né, a gente passa por fases. Então, a gente passa pela fase da infância, a gente passa pela fase do desenvolvimento, a gente da juventude, a gente passa pela fase digamos assim, da fase adulta, né? E depois a gente vai chegando lá na fase da velhice, né? Onde a gente começa a ficar velhinho e aquela coisa toda. E aí a gente começa, então, às vezes, a relativizar a vida nessas etapas. A infância não é importante, a infância é uma perda de tempo, a infância, a criança, coitada, ela não para pensar em nada e tal. E, na verdade, a infância é uma etapa extremamente importante
do desenvolvimento e de preparação para essa reencarnação. O espírito, quando reencarna, o espírito, quando volta ao mundo encarnado, né, ele teve uma etapa desencarnada, preparando a sua encarnação, se desligando da encarnação anterior, preparando a sua encarnação posterior, vivendo crises por erros que cometeu na encarnação passada, vivendo os conflitos, né? Porque às vezes quando a gente faz bobagem, quando a gente faz besteira, a gente fica se lamentando, né, das coisas erradas que a gente fez. A gente costuma ficar quieto, e aí um vira para o outro e fala, o que foi? E a gente falou nada, mas foi, né? A gente só não quer dizer, e a gente fica ali se lamentando. Às vezes a gente estala os dentes, né? O que foi? Ai, né? A gente faz aquele suspiro longo, mas são as nossas maquinações das bobagens que a gente fez. Mas a vida material, ela oferece alguns esquecimentos, né? A gente vai para o shopping e gasta dinheiro, aí a gente esquece um pouco as bobagens, a gente come uma pizza, e a pizza ajuda também a esquecer as bobagens. E veja que eu tinha sempre razão quando eu falava da pizza, né? Esses dias a Disney lançou um filme falando sobre a vida espiritual, não sei se é Soul, né? Não sei se todos assistiram. E lá, assisti ontem. Não é? Então, e lá um dos espíritos descobrem que um dos grandes sabores da vida é a pizza, e eu concordo plenamente com a Disney, né? De fato é. Então, ou seja, a gente percebe, acho que roubaram as minhas ideias, porque eu venho falando isso muito antes da Disney, mas eu acho o seguinte... Eu lembrei de você na hora que... Pois é. Então, na verdade, o que a gente vê, né? A gente vê que a infância, ela tem uma fase de importância desse descanso do espírito, já que o espírito ele vem cansado das suas crises, né, dos seus, né, porque enquanto a gente tem aqui os sabores da vida material, em que a gente esquece às vezes dos problemas, quando a gente chega, a gente às vezes está tão mal que a gente vai no psiquiatra. E aí a gente começa a falar das nossas tristezas, das nossas angústias, e o psiquiatra já começa a olhar para a gente com aquele olhar de Lexotan, com aquele olhar de, né, com aquele olhar de Rivotril, não é isso? Né? E aí esses remédios acalmam a gente, né, fazem a gente esquecer. Então a matéria tem esse poder. Quando a gente volta para o mundo espiritual, não tem mais Rivotril, não tem mais Lexotan, não tem mais pizza, não tem mais shopping, não tem esses entretenimentos materiais, e o que existe é você, e você então enfrentando as coisas que fez, se lembrando das coisas que fez, e às vezes preso num mecanismo de culpa, de remorso, né? Se preparando para se desvincular dos erros que cometeu e se comprometendo com outras oportunidades, com outros compromissos para consertar e evoluir as coisas que fez em encarnações anteriores. Então a infância traz um refresco, né? Porque na infância a gente brinca, na infância a gente tem primo, a gente tem amigo, a gente tem colega, a gente tem professor, a gente tem... Enfim, a gente tem uma série de coisas, não tem que se preocupar com uma série de problemas. E nessa perspectiva, nos traz um descanso. É também um momento de plantação, né? Quando os nossos pais trazem os bons exemplos, trazem o momento da reflexão, são os momentos em que os professores também trazem os bons exemplos, trazem os ensinamentos, são paradigmas para a gente, né? São referenciais para o nosso processo de vida, e isso é um papel importante. Você vai para a juventude. Na juventude, a gente também diz que é um espaço perdido, porque é cheio de energia, tem toda uma grande possibilidade no mundo, mas a gente não tem experiência, a gente não tem maturidade, a gente quer consertar o mundo, quer mudar o mundo no peito, né? Na raça, e a gente esquece que a gente precisa ter respeito ao livre-arbítrio dos outros. É a fase do idealismo, mas sem realismo, né? A gente quer mudar o mundo mudando os outros e não mudando a gente próprio, né? Então a gente passa por essa fase, e essa fase tem um papel importante, porque é a parte onde a gente canaliza as nossas energias, ou tem novos aprendizados, e tem esse desenvolvimento da maturidade para entender e se preparar
para os grandes desafios da vida. Há alguns que acordam mais cedo e mesmo na juventude já começa a se organizar. Nós vamos ver o Chico Xavier assumindo a mediunidade dele na juventude dele. Nós vamos ver o Divaldo Pereira Franco assumindo a mediunidade dele, o apostolado dele, já na juventude, né? Nós vamos ver Jesus, né, assumindo os seus compromissos de vida, muito jovem também. Então, o que acontece? Nós vamos ver a necessidade da juventude como um preparo, como um desenvolvimento para essa maturidade da gente entender o outro, entender as outras partes. Se separar da família, né, na perspectiva de que na infância a gente se identifica e na juventude a gente se diferencia, né? Na infância a gente traz as marcas, a gente absorve as marcas da família, a gente absorve as marcas das nossas referências, a gente importa as pessoas, né? Quando a gente diz que quais são as pessoas que foram importantes para você? Foram as pessoas que você importou, são as pessoas que você trouxe para dentro de você. Então essas pessoas são referências, então formam a sua identidade. Só que quando você chega na adolescência, você começa numa fase de diferenciar-se dos outros, porque você é você. Você não é, você tem os valores do seu pai, mas você não é o seu pai, né? Você aprendeu muita coisa com o seu professor, mas você não é o seu professor. Assim como a gente aprende muito com Jesus, mas a nossa missão não é copiar Jesus, né? É se inspirar em Jesus para fazer o nosso papel, né? Não é fazer o que o Chico fez, é se inspirar no Chico para fazer o nosso melhor. Cada um foi plantado no seu jardim e precisa florescer aonde foi plantado, da melhor maneira. Então, a juventude é essa autodescoberta do diferenciar-se de si em relação ao outro. Quando a gente chega na fase adulta, é a fase, normalmente, das realizações, e que, às vezes, a gente entra numa ilusão grande, né? Porque a gente já saiu da fase da juventude, da imaturidade, mas às vezes a gente é engolido pelo materialismo e a gente corre atrás de uma série de coisas, né, da tal felicidade que a gente acredita estar fora da gente e a gente procura correr atrás dessas coisas que estão externas e a gente quer trazer essas coisas para dentro da gente, enquanto que o que a gente aprende com Jesus, né? Você mesmo agora acabou de dizer, né? Quando a mulher lá, ela pede, né? A senhora da sociedade pede para uma das suas auxiliares, né? Das suas ajudadas, a não comentar nada, né? A ficar quieta, ficar em silêncio, não comentar com ninguém, é porque ela não precisa de aprovação externa. A felicidade, o aplauso externo, o reconhecimento externo, ele não faz o menor sentido. O grande sentido da felicidade é a aprovação interna, são os nossos eus interiores que, quando nos aprovam, quando nos trazem paz de consciência, né? É quando a gente desencarnar e estiver sozinho conosco mesmo, sem os entretenimentos da matéria, é essa paz que, de fato, vai importar. Não haverão aplausos externos lá. Quando a mulher adúltera, ela está pronta para ser apedrejada, todos estão externamente com a pedra na mão. Jesus, então, pergunta, né, se aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, e eles saem. Mas a mulher continua ajoelhada, ela continua ali para ser apedrejada. Por quê? Porque existe ainda os apedrejadores internos. E Jesus é tão sagaz que ele chega lá e fala para ela: mulher, onde estão teus acusadores? Por quê? Porque os externos já não existiam mais. Os acusadores verdadeiros eram os acusadores internos. O único jeito de seus acusadores internos desaparecerem é você fazer o bem, é você não pecar mais e fazer o bem. É viver uma vida de construção de virtudes, porque quando você fizer isso, não são os aplausos ou as críticas exteriores que vão importar, mas a própria aprovação interior, né? Mas a gente, infelizmente, às vezes, na vida adulta, a gente vive
as ilusões do materialismo. Para ser feliz, tem que dormir no colchão Castor. Eu não estou sendo pago pelo Castor, não, né? Eu só estou comentando que é uma propaganda famosa aí, né? Ah, ser feliz é isso. Ser feliz é ter 78 num corpinho de 20, né? São aí as frases que o marketing diz, né? Olha, o bom é você ter lá uma Lotus, né? É você ter lá um carrão, porque todos vão saber que você chegou lá, né? Então aí eu não tenho um carro só para andar, eu não tenho só um carro para me locomover, eu quero um carro que, além de me locomover, seja um carro que passe um recado para as pessoas. Eu cheguei lá. Então são ilusões que o materialismo faz, e a gente passa a gastar uma máquina tão perfeita, que é a máquina do nosso corpo, que é a máquina da nossa vida, um investimento gigantesco para que a gente possa viver, perdendo o nosso tempo. E quando a gente chega na fase mais velha, né, na fase provecta da vida, a gente passa a se lamentar. Aí a gente fala, nossa, eu fiz bobagem, puxa vida, eu era feliz e não sabia, eu devia ter aproveitado o meu tempo, eu devia ter usado melhor meu tempo. Uma vez eu ouvi um senhor me falando uma coisa, ele era um senhor velhinho, fraquinho, eu fui visitar no hospital, e ele era tio de uma amiga, e eu fui visitá-lo. Eu conhecia muito, ele velhinho e tudo mais, um velhinho muito simpático, e fui visitá-lo e ele estava bem doentinho mesmo. E aí ele contou, assim, com muita dificuldade, ele contou para mim o seguinte, ele falou para mim que quando na juventude ele era um homem muito forte, era até difícil de acreditar nele, porque na situação em que ele estava, era difícil imaginar um homem forte, mas ele era um homem muito forte. Ele chegou a dizer para mim que ele cantava muito bem, ele era um cantor muito bom, né? E ele falou para mim se eu gostava de música, eu disse que gostava, ele perguntou para mim que tipo de música eu gostava, eu disse que gostava de ópera, e ele falava assim, eu cantava igual o Pavarotti, bem difícil de acreditar nele, mas enfim, né, ele cantava muito bem. De qualquer maneira, ele fazia serestas, ele participava das noites, que é um jeito de gastar bastante saúde, vou falar mas na frente do Fábio aí, né, é você não dormir, beber muito, comer muito e comer muito mal, né, Fábio? É um jeito de gastar rapidamente, de desgastar toda a estrutura que o nosso corpo físico investe na gente, não é isso? Então, ele passava isso, a vida dele era com os amigos, sem dormir à noite, bebendo e cantando, e aí quando ele bebia muito, ele tinha a tendência de ficar bravo, e ele queria bater nos outros, ele saía atacando as pessoas. E aí guardas iam lá, e como ele era muito forte, ele batia nos guardas, e ele era preso, e o pai dele ia tirar ele, enfim. Ele me contou isso com muita dificuldade, porque o pulmão já estava bem desgastado, ele estava sem ar. E aí, um dia eu fui, e nesse dia ele me falou que ele tinha descoberto uma coisa muito importante que ele queria dizer para mim. Eu falei para ele o que era, ele falou, olha, aprenda a importância de um muito obrigado. E eu falei para ele, né? E a gente que não, né, desatenta, eu falei, você acha importante? Muito obrigado. Ele falou assim, às vezes a gente fala muito obrigado assim, e a gente não percebe a importância disso. Eu, quando voltei, porque eu tinha desmaiado, eu estava num estado, né, quando eu voltei com a minha consciência por estar doente, eu estava com tanta sede, e lembrei da minha força que eu tinha quando era jovem, que eu usava para bater nos meus amigos, para bater nos policiais, para brigar, para fazer, e eu não tinha força para esticar o braço e pegar um copo com água, e eu estava morrendo de sede. E o meu esforço era tão grande, mas não conseguia sair nem voz para pedir. Aí eu vi uma enfermeira que entrou no quarto e ela percebeu o meu esforço e, sem mesmo me ouvir, ela entendeu que eu tinha sede, colocou a água e me deu para beber. E eu queria dizer para ela um muito obrigado e não consegui dizer. E ele falou para mim, você que tem uma voz forte, você que ainda tem os pulmões tão simples, não esqueça de dizer muito obrigado, né? Então aí quando a gente chega na fase mais velha, a gente começa a se lamentar de que às vezes a gente teve grandes oportunidades e a gente desperdiçou. Mas a Joana está dizendo que mesmo nas fases mais velhas, a gente ainda pode fazer. Ela se lembra aqui dos trabalhadores da última hora,
dos aconselhamentos que a gente pode fazer, das orientações. Veja que esse senhor, ele já estava no final da vida, numa cama, né? Uma semana depois que ele falou isso para mim, ele desencarnou, né? Mas ele me passou um ensinamento que agora eu estou falando aqui para todos vocês, né? Então, até mesmo naquele momento, a vida dele foi extremamente útil, pôde ser útil, porque ele trouxe alguma coisa, ele trouxe um ensinamento, ele trouxe uma experiência extremamente importante. Ele era, no final da vida, ele se tornou espírita, e ele estava em tratamento espiritual, e ele falou assim para mim: Marco, eu vou contar um segredo para você, eu sou palestrante espírita, você sabe? Eu falei: eu sei, imagina, já assisti suas palestras. E ele falou assim: sabe que eu posso confessar um negócio para você? Eu: sim, eu tô com medo de dormir. E eu falei: por quê? E ele falou assim: porque eu tenho medo de morrer. E eu falei: mas morrer você pode estar dormindo, você pode estar acordado, se você tiver desencarnar, meu amigo, vai acordado mesmo. E ele falou assim para mim: eu tô com medo, né, de morrer. Eu falei: eu sei, eu imagino que... Pois é, mas quando eu fazia palestra, eu nem imaginava essa situação e eu achei que eu não ia ter medo. E ele falou assim: sabe o que foi, Marco? É que as minhas palestras, eu sempre me preocupei de me preparar para falar para os outros e esqueci de falar para mim. Se eu fosse um bom espírita, eu teria prestado mais atenção nas palestras que fiz e hoje eu não teria medo. Então, quando você fizer as suas palestras, Marco, presta muita atenção nas coisas que você fala, para que você aprenda, e quando chegar na minha idade, no momento de desencarnar, você não esteja passando o medo que eu estou passando. Então, a vida precisa ser aproveitada em todas as suas fases, né? E Joana termina falando sobre a alegria de viver, né? Ela fala da alegria de viver. Ela fala que a gente não pode viver dormindo, a gente tem que acordar, a gente às vezes passa a vida dormindo num sonho de ilusão, apegado às coisas materiais. A gente passa apaixonado pelo Flamengo e só fica contente quando o Flamengo ganha, e quando o Flamengo perde, a gente fica triste, né? E aí, como o Flamengo só perde, a gente só fica triste, né? E aí a gente briga com os outros, a gente discute com os outros. Se ainda fosse São Paulino, né, Fábio? Aí ficava mais contente, aquela coisa toda, tá? Mas, enfim, o Nélio não gostou muito, né? Apesar que o Nélio anda contente que o time dele anda bom. Então, ou seja, na verdade, o que a gente percebe? A gente gasta energia, gasta tempo brigando, a gente se encontra às vezes com pessoas, e ao invés da gente usar aquilo que a gente tem o que a gente concorda com as pessoas, para na concordância a gente construir coisas juntos, a gente se encontra com pessoas para pegar os pontos de discordância e na discordância brigar, né? E a gente perde tempo, né? E a vida passa, e todo o investimento da vida a gente perde tempo com coisas sem muita importância, né? E a gente vive triste, vive acabrunhado, e a própria tristeza diminui a capacidade do nosso corpo de ter resistência para lutar contra doenças, né? Está provado já, o Fábio pode atestar aí, né? A Joana nos falando de que a nossa imunidade ela é maior quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, do que quando a gente está doente, né? De quando a gente está triste, a gente tem mais possibilidade de ficar doente. Então, basicamente é isso que a Joana vem nos falar. Ela vem nos falar da importância da vida, do bem viver, do aproveitar a vida, do trazer e viver a vida bem não significa viver muito nem viver pouco. Viver a vida é viver a vida com conteúdo, fazendo com que aquilo que a gente veio fazer na Terra possa de fato ser feito para que virtudes e valores espirituais possam ser construídos. É isso aí. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, eu agradeço. Marco, eu queria só comentar com você agora, levantei a mãozinha aqui, peço alguém depois para isso, tirar. Esses paradigmas, né, que a sociedade tem, de que a juventude é um desperdício, né, em que a velhice é um declínio, né, a fase do condor, né, a fase com dor o tempo todo, que é uma fase da uma infelicidade total, né? Total. Porque normalmente o que você improdutividade, ou seja, via de regra a sociedade, ela montou uma estrutura em que você desgasta o corpo físico na juventude, aproveitando a vida, entre aspas, e chega numa idade avançada numa condição física muito ruim.
Mas isso está caindo, né? Eu recebi um vídeo esses dias, achei muito interessante, né? Um professor de luta no Brasil, Jack Do, o Homo, ele morreu, inclusive, em novembro agora do ano passado, não morreu de Covid, morreu de causa natural, aos 98 anos de idade, né? E aí tinha também nesse vídeo uma senhora de 68 anos que surfava, um paraquedista com 83 anos, que pulava de paraquedas, né? E eles mostrando o seguinte, ó, eu não aceitei a condição que me deram, embora todo mundo ache extremamente estranho onde vem esse velhinho de paraquedas, né? E todos ficam assim, extasiados de ver que eu vou saltar, o Homo dando aula com 98 anos, né? Ano de artes marciais. Mas isso o que é? Isso reflete essa alegria de viver, reflete essa alegria de fazer o que gosta, né? E essa alegria que faz bem a si mesmo, em primeiro lugar, né? Então, não tem que se deixar impor por esses paradigmas da sociedade, mas construir o próprio caminho, a própria estrutura de vida dentro dessa caminhada, né? Não tem que seguir uma regra de bolo que a sociedade coloca. Nós temos que seguir aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja para cada um de nós. Só dar esse toquezinho aí. Perfeito. Mais alguém? Parabéns, Marcos. Gostamos bastante aí. E só para ilustrar um pouquinho, a gente tem que parar com essa coisa de achar que a grama do outro é a mais verdinha, né? Porque a gente acha que sempre a do outro é a melhor, é a mais verdinha. E aí tem um conto bem rapidinho que ele fala o seguinte: existia uma casinha, né? E nessa casinha tinha uma menina, e do alto na janela, ela avistava no alto, no monte, uma casa enorme, dourada, bem bonita. E ela foi crescendo olhando aquela casa, e o sonho dela era chegar até aquela casa. E ela, na casinha dela, tinha muito acolhimento, ela tinha uma mãe atenciosa, a casinha dela era sempre bem cuidada, apesar de bem humilde, mas muito bem cuidada. Quando ela ficou um pouquinho mais mocinha, ela pegou a bicicleta e foi subindo o morro, até chegar na casa dourada que ela avistava da sua janela. E qual foi a surpresa? Ela chegou lá, era uma casa grande, mas porém abandonada, velha, né, mal cuidada, as janelas quebradas, e aonde o sol batia nos vidros dava para ela aquele efeito de casa dourada. E aí ela olhou para baixo na montanha, ela viu uma casinha pequenininha, toda florida, toda bonitinha, e aí ela se deu conta que ela morava na melhor casa, que era aquela que ela conviveu com muito amor, com muita atenção e com muito carinho. Então, às vezes a gente avista as coisas de longe, almeja e acha que aquilo é melhor, e quando a gente chega muito próximo, a gente vê que não é assim, né? Só para ilustrar aí. Muito bom. Tem uma coisa que a gente percebe, né? Quer dizer, que é um pouco do que a Poliana falou e o que o Fábio destacou, que é essa coisa da gente... A gente tem uma missão, né? Toda a encarnação, ela é missionária. Nós temos uma missão. Por exemplo, a missão de educar os nossos filhos, a missão de desenvolver, de passar pelas nossas provas, de passar pelas nossas expiações e superar as provas, superar as expiações. Essa é a nossa missão, né? Então, a missão de cada um de nós é passar da melhor maneira possível. É claro que a gente pode realizar essa missão, né? Só que essa missão, a gente pode realizar uma missão reclamando, né? O pai manda varrer a casa, a gente vai e vai reclamando. A gente pode estudar, mas vai reclamando. Vai fazer a tarefa, mas vai reclamando. E aquele serviço se torna extremamente tedioso, porque a gente, além de realizar aquele trabalho, a gente ainda faz de maneira tediosa. O que Jesus e o que Joana nos chama a atenção nesse capítulo é dizer que a gente precisa entender que é uma missão de Deus, é uma missão de Jesus para o nosso próprio desenvolvimento, então que nós façamos com alegria, que nós façamos entendendo que é uma bênção e que as dificuldades que aparecem é porque Deus confia na gente para fazer aquele trabalho. Tá difícil? Puxa, confiar em mim para fazer.
Porque se fosse fácil, aí é porque eu era qualquer um mesmo. Mas se é uma tarefa difícil, é porque confiou a mim para fazer e precisa ser feito, então eu vou lá e faço, né? Então, eu acho que eu me lembro de um amigo, né, que ele estava com 16 anos, a mãe dele estava com 42 anos, e a mãe dele faleceu. A mãe dele faleceu com 42 anos, teve um mal súbito e desencarnou. Esses desencarnes mal explicados, né, não tinha um motivo aparente, ela não tinha uma doença aparente, com 42 anos ela foi dormir, morreu dormindo, e eu me lembro dele, num momento do enterro, ele olhar para o tio dele e falou: tio, e agora? O que vai ser de mim? Eu não tenho mais ninguém, eu não sou nada. E ele falou assim: é agora que você precisa ser tudo. É agora que você precisa. É o momento em que Deus está dizendo: olha, eu confio e eu não preciso mais deixar um anjo tutelando você. Eu posso levar o anjo porque eu confio que você vai fazer sozinho. E qual vai ser a resposta que você vai dar para ele? Você vai decepcioná-lo ou você vai levar isso até o final? Então, essa palavra do tio dele foi uma palavra que me fez recordar, né? Eu me recordei dessa fala do tio dele em função aqui do que nos fala da Joana, né? De viver a vida de maneira alegre, porque é um presente que Deus nos deu e a gente tem que desenvolver essa tarefa da melhor maneira possível. Excelente, Marco. Obrigada pela palestra, pelo estudo, muito bom. Eu achei muito interessante esse capítulo também, porque eu tive na família, né, pessoas mais idosas que acabam perdendo muito dessa alegria de viver. A gente vê muita depressão na idade, né, nos idosos, até casos de suicídio. Então, esse sentido de propósito, né, que eu ainda estou vivo, ainda posso realizar, ainda posso estudar, ainda posso ser útil, é muito importante, né? Então, nós já estamos todos aqui na fase da adulta, já indo talvez aí para a velhice, né? Então, que nós tenhamos isso também para a nossa própria vida, né? De termos sempre novos objetivos, tá sempre estudando, tá sempre participando das atividades, sempre arrumar uma maneira de ser útil, né? Onde quer que nós estejamos. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente percebe que à medida que a gente vai se reformulando com alegria, com felicidade, até pouco tempo, eu já não sei nem se isso é um parâmetro da medicina, mas o pessoal da genética estava fazendo uma análise de pessoas em que faziam determinados exames nas pessoas do ponto de vista genético e perguntava para a pessoa: quantos anos você tem? A pessoa falou: eu tenho 26 anos, né? E a genética, e ele fazia uma série de exames, e o exame dizia assim: olha, você tem 26 anos, mas geneticamente, a sua idade, em termos de saúde, você tem 17, você tem 18. Alguns tinham 18, mas pelo desgaste que ele tinha lá uma de 50, né? E tudo mais e tal. Então, tudo tem a ver com a maneira com que você usa a vida, com que você leva a vida, com que você carrega a vida. E lembrando uma frase de uma coisa muito interessante, o professor Wagner Antunes, que era um palestrante espírita, muitos devem ainda se lembrar dele, ele falou uma vez e eu não me esqueci. Eu perguntei para ele assim: ô professor, parabéns, seu aniversário. Professor de física, inclusive. Parabéns pelo seu aniversário. Quantos anos o senhor tem? Ele falou: não sei. Aí eu pensei que ele estava brincando porque ele não queria dizer a idade. Fala a idade aí, professor. Não, eu não tenho problema em dizer a minha idade. É que você me perguntou quantos anos eu tenho. Eu falei: mas qual a diferença? Ele falou: olha, eu tenho 68. Eu tenho não. Eu estou completando 68. Agora, ter eu não sei, porque eu não sei se vou desencarnar amanhã. Então, ter anos eu não sei se tenho. Eu tive 50, agora 60, 70. Agora, o que vem pela frente eu não sei, então eu tenho que aproveitar o melhor possível, fazer o melhor que posso, porque eu não sei o que vem pela frente. Não é isso? É isso aí. E como o Marco começou a palestra dele ali no início, eu acho que hoje é um momento histórico mesmo, né? Do Brasil, principalmente do nosso país, né? Um momento de grande felicidade, de grande alegria, onde vocês, não sei quem pôde acompanhar aí a nossa Agência Nacional de Saúde, vocês viram que não é para qualquer um, né? São poucas agências no mundo que têm esse rigor, né? Poucas agências no planeta têm o rigor que tem essa agência. Ou seja, a gente vai ser imunizado com uma coisa
cientificamente muito bem vistoriada, avaliada, liberada por 5 diretores de uma forma muito, muito profissional. Então é um momento de muita alegria e felicidade para todos, porque começa uma luz no fim do túnel, não é verdade? Desse período que foi tão difícil para todos nós aí. E, Marco, fica tranquilo, porque se eu ficar bem velhinho e conseguir fazer pelo menos a sua pizza para você ficar feliz, já tem uma função. Tá bom? Um abraço. Você é um pizzaiolo bom. Boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.